Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, preparados para mais uma semana de aula? Hoje é segunda-feira, nós temos a nossa aula de português. Nós iremos abordar 2 assuntos nessa aula, tá bom? Só que eu separei passo a passo para vocês poderem entender e não ficar na dúvida, tá certo? Mas antes, eu tenho aqui aquelas dicas de estudo que eu vou passar para vocês, ok? Primeira dica, você vai na sua casa, você vai procurar um lugar que seja calmo, tranquilo, silencioso, né, e bem arejado, para que você possa ouvir tudo que a tia Meire tem para dizer para você durante a nossa aula. Segunda dica, tenha sempre pertinho de você aí o seu estojo, né? Contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, né? Tudo que for necessário para a realização da sua atividade. E a última dica, tenha sempre perto aí de você, gente, o seu livro, né? Contendo aí o seu livro de reforço também, né? Pega o seu livro de português, juntamente com o seu livro de reforço, ok? Bom, já falei para você, né? Já dei a nossa dica. Agora vamos ao vídeo. Aula de português, concordância entre substantivo, adjetivo e artigo. Eu já passei para vocês o que era um substantivo, dei exemplos, falei também sobre o adjetivo, né? Também dei exemplos e artigo, certo? Que são os definidos e os indefinidos. E hoje nós vamos ver a concordância entre eles três, tá certo? E também as palavras com ga, ge e gui. Eu já falei para vocês como é que se usa, né? O G. E agora eu vou falar para você também das palavrinhas, né? Com ga, ge e gi, em que momento nós iremos usar, nós iremos fazer o uso dessa palavra. Então vamos começar, gente, com o primeiro assunto. O primeiro assunto eu vou abordar a concordância entre o substantivo, o adjetivo e o artigo. Eu procurei fazer de uma maneira bem simples, uma maneira fácil, para que você venha a aprender. Esse conteúdo está no livro de vocês, tá? De português. Só que aqui no slide ele está bem mais explicado, ele está bem mais amplo. Eu procurei aí uma maneira maravilhosa de você poder compreender essa concordância entre esses 3 assuntos, no qual ele já foi abordado para vocês, tá? A concordância entre substantivo, adjetivo e artigo ocorre quando há concordância entre o masculino, feminino, o número, né, como plural, singular, e as frases ou na fala, que é quando você fala. Quando é que eles 3 estão juntos? Ou seja, é tão somente, gente, a união desses 3 assuntos, né? Do substantivo, do adjetivo e do artigo. Então, o que foi que eu fiz? A melhor maneira de ensinar para vocês foi através das frases e colocando cada pontuação dela, certo? Então, vamos lá. Os olhos são castanhos. Essa é uma frase. Os, como você pode ver pela setinha, ele é um artigo definido. Lembra? O, a, os e as? Então, os é um artigo definido. Olhos é um substantivo masculino por causa do artigo. Você não vai falar a olhos. Então, é os olhos
Ele é masculino, ele se transformou no masculino por conta do artigo que veio antes da palavra olhos, que é o os. Então, são castanhos. Então, castanhos no caso é um adjetivo. Por que que ele é um adjetivo? Porque está descrevendo a cor dos olhos. Lembra que adjetivo é quando descreve algo. Então, nessa frase, ela tem o artigo, ela tem o substantivo e ela tem o adjetivo, ou seja, os três estão juntos. Então, há concordância entre eles. Por quê? Porque tem os três, ele não está separado, então tem os três em um só. Como você pode observar na frase, você vai aprender realmente vendo pela frase. Então, essa foi uma maneira que eu achei melhor para vocês aprenderem. Os é um artigo, né, definido. Olhos é um substantivo masculino por conta do artigo, né? E castanhos é um adjetivo porque ele está descrevendo a cor dos olhos. Ok? Vocês aí já deu para vocês entender? Então, aí essa frase ela tem a concordância entre esses três assuntos, certo? Outra frase que eu coloquei para vocês. Os gatos são pretos. Como você pode observar, ela está no plural, né? Os artigos definidos, vou repetir. Artigo definido, o, as, os e as. Gato é um substantivo comum masculino, né? Mas ele está no plural porque é gatos, certo? E pretos é um adjetivo porque ele está descrevendo a característica, ou seja, a cor do gato. Então, existe também nessa frase a concordância entre o adjetivo, entre o substantivo e entre o artigo. Outra frase, a gatinha é manhosa. Artigo definido. Gatinha, substantivo feminino. Lembra? Já expliquei para vocês o que era feminino e masculino. Manhosa, adjetivo. Por que, tia Meire? Porque está falando da característica da gata, que ela é manhosa. Ok? Então, também há concordância aí na frase, tanto do adjetivo, como do substantivo, como do artigo, certo? Agora, deu para vocês entenderem, gente? Aí o nosso primeiro assunto, que foi a concordância, é quando os três estão juntinhos, quando há concordância entre eles, tá certo? Ficou na dúvida? Volta e vê o vídeo. Esse assunto está no livro de vocês de português, tá? O nosso assunto agora, o segundo de hoje, palavras com ga, ge e gui. Eu sempre venho falando, gente, da importância da leitura. Faça uma leitura, tire 5 minutos, tire 10 minutos, leiam as famílias, leiam livros, leiam frases, certo? Então vamos ver? Ga, ge e gui. Na língua portuguesa existem várias palavras com ga, ge e gui. Mas vamos ter cuidado com o uso correto das palavras. Não existe uma regra, tá? Mas apenas um cuidado na hora da escrita. Às vezes, né, a vogalzinha U, ela não aparece nas palavras. Então, fique atento nas palavras com ge e gui. Ela pode ou não ser pronunciada. Se você ler, logo você vai observar e aprender, né? Então, aqui eu passei um texto para você. A Guerra das Formigas.
Debaixo do persegueiro existe um formigueiro. Passa o soldado guerreiro e pisa no formigueiro. As formigas picam o guerreiro. Zangado, o guerreiro faz uma grande fogueira. Então as formigas declaram guerra. Gente, você pode ver que todas essas palavras elas estão grafadas, ó. Persegueiro, olha como eu estou lendo gay, entendeu? Formigueiro, guerreiro, entendeu? Então, as formigas declaram guerra contra o soldado guerreiro debaixo da mangueira. A mangueira, não gostando da guerra, reclama para a figueira. As coleguinhas decidem como a guerra acabar. A mangueira toca guitarra e a figueira solta foguetes. O formigueiro se espanta com um barulhão e foge de supetão. E todos chegam à conclusão de que a guerra não vale a pena não. Então eu grafei todas as palavras aí como você pode ver, certo? Vocês observaram a maneira como eu estava lendo o texto? Então vamos lá, palavras com ga, gué e gui. Água, guerra, guitarra, guerreiro, fogueira, caranguejo, linguiça, liguei, guarujá, águia, igualdade e zagueiro. Você pode observar quando eu fiz a leitura, algumas vezes saiu a pronúncia da vogalzinha U e outras vezes não. E aí que você tem que observar, ok? Então façam a leitura dessas palavrinhas, tá certo? E procure também outras palavras com ga, gué e gui. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver ficado na dúvida, basta acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Eu volto na próxima semana com novos conteúdos. Beijo, até a próxima. Tchau, pessoal!